do tempo que nós vivemos. E uns dizem assim: a lei ficou para trás. Outros dizem não. E alguns até observam tudo que a lei diz. A questão do sábado, de tantas outras coisas. Na verdade, hoje, nós não fazemos tudo aquilo que o Velho Testamento ensina. Não é? Algumas coisas foram mudadas. Você imagina hoje todo mundo vindo aqui trazer o seu sacrifício. Não é? Nós andássemos como no Velho Testamento, estão chegando aí com uma vaca, com uma cabra. Eu acredito que os irmãos que estão tudo na mesa, já só oferecer uma comunhão, amém? Assim, tudo bacana. Mas também é certo, irmão, que por não praticarmos algumas coisas, não quer dizer também que o Velho Testamento ficou para trás. E que perdeu o seu propósito. Na verdade, embora a gente não faça prática de algumas coisas do Velho Testamento, pela nova dispensação que vivemos da graça, entendemos que no Velho Testamento a Bíblia nos ensinou algumas coisas valiosas quanto ao propósito de Deus, quanto àquilo que Deus tem para as nossas vidas. O próprio Jesus usou o Velho Testamento para ensinar algumas coisas. Na verdade, o que a Bíblia diz em Hebreus é que o Velho Testamento ele era a sombra de bens vindouros. Ou seja, se eu coloco a minha mão aqui, eu consigo olhar ali e ver a sombra da minha mão. E embora eu saiba que é a minha mão, porque ela é tão linda e é inconfundível, mas na verdade eu não consigo ver os detalhes. Eu não consigo ver a minha unha, eu não consigo ver alguns machucados, cicatrizes, mas eu tenho a sombra de uma mão. E na verdade o Velho Testamento ele funcionou como aquilo que trazia uma sombra para aquilo que seria revelado depois. E hoje nós podemos ver a mão, amém? Hoje nós podemos ver o cumprimento desse Velho Testamento através da pessoa de Cristo. Mateus capítulo 5, do verso 17 e 18 diz assim: não podeis vir destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até os céus e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Jesus está dizendo assim: olha, eu não vim abolir lei, eu não vim atropelar a lei, eu não vim passar por cima da lei. Na verdade, eu vim cumprir. E esse cumprir é usado no termo grego. Eu não sei nada de grego, porque eu falo de grego aqui eu copio, né? Eu não sei nada de grego. Graças a Deus pela internet, tem um dicionário grego lá e a gente vai lá e acha tudo, aleluia. Mas é usada a palavra pleno, que quer dizer completar. Eu falei isso aqui na ministração, no nosso culto da comunhão de obreiros, quando Paulo diz assim: olha, cumpra o seu ministério. Então, na verdade, o que o Senhor está dizendo é: eu não vim abolir a lei, mas eu vim fazer com que a lei se tornasse completa, que ela se tornasse plena, que ela pudesse alcançar tudo aquilo que eu queria alcançar. Vamos entender isso um pouco mais fácil. Existem coisas na lei que, embora elas não sejam praticadas da mesma forma, elas ainda existem dentro da igreja. Vamos pegar um exemplo aqui, que a circuncisão. Os homens hoje na igreja não são mais circuncidados, e glória a Deus por isso.
Romanos 2, 28 e 29 diz assim: porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que no interior, e circuncisão a que é no coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, hoje nós somos circuncidados, é algo que vem da lei. Se a gente pegasse ainda, porque na verdade, para que servia a circuncisão? Circuncisão é um testemunho de fé. E hoje nós temos um testemunho de fé na igreja, que é o que? O batismo. Amém. A novidade, sabe? Batismo. Por isso é que não tem como dizer que eu creio em Deus e que eu amo a Jesus se eu não aceitei Ele e não me batizei. Isso é gostar bastante dele, mas não é amar a Ele. Bom, o Velho Testamento, a lei fala de oferta de incenso. E mais que essa oferta era um mandamento perpétuo, ou seja, não ia acabar nunca. Isso deveria prosseguir por gerações, 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 gerações. Mas hoje ninguém na igreja tem incenso. Amém? Amém? Glória a Deus. Gente, deixa os incensos lá, o pessoal que quer ir. Mas a Bíblia diz que a igreja dos nossos dias queima incenso. A cerimônia já queimou incenso todo. Eu gostei de incenso, eu acho que aquele negócio fedido demais. Embrulhado no estômago. Teve uma época da minha vida que eu quis ficar zen. Entendeu? Aí eu falei, acho que o negócio para ficar zen, a gente tem que queimar os incensos, pôr o cristal na testa. Não é contar que não deve sentir demais. Mas a Bíblia diz que a igreja hoje queima incenso. Mas a gente não faz isso dessa forma literal. Mas na verdade hoje, o incenso que nós queimamos, a Bíblia diz que são as orações dos santos. Olha para o teu irmão, diz: quando você ora, você está queimando incenso. Bem, o que mais que nós temos no Velho Testamento? Deixa eu pensar um pouco aqui. Da lei, nós carregamos aí, embora não fosse de uma forma literal, esse perguntaram assim a Jesus: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Senhor, qual é o maior deles? Jesus disse assim: o maior mandamento é esse: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, nós cumprimos a lei quando nós amamos a Deus e quando nós amamos o próximo. Amém? Só para ficar algo assim bem espiritual. Olha para esse irmão e diz: eu te amo. Fala para quem está do outro lado, fala: eu te amo também. Ou seja, eu pensando sobre isso, a gente chega a entender, então, irmão, que na verdade o Novo Testamento
Pastor, mas por que o senhor está falando sobre o senhor falou que ia falar sobre o dízimo? Calma. O pastor perdeu a mensagem, perdi não, está aqui, ó. Calma aqui, eu perdi. Mas está certo, algumas coisas nós não praticamos mais. Então algumas coisas foram deixadas de lado. Mas o que me chamou a atenção foi quando eu fui ler o livro de Atos. Por que isso está acontecendo? A Bíblia diz que os gentios começaram a se converter e começou então a haver uma discussão dentro da igreja. E a discussão era o seguinte: você vê como é que crente é crente desde aquele tempo. Para serem salvos, vocês precisam se circuncidar. Porque nós, judeus, nos circuncidamos. E agora nós não podemos aceitar vocês servindo ao mesmo Deus sem essa prática que para nós é um passo fundamental de testemunho de fé. Isso começou a gerar uma confusão dentro da igreja. E os judeus não queriam aceitar muito os gentios, sabe? Eu estou dizendo que crente é crente desde aquele tempo, porque nós já ouvimos discussões mais ou menos desse tipo assim. Se você é crente, você não pode usar calça, porque nós crentes não usamos calça. E quantos anos nós já estamos discutindo isso? Se você é crente, você não pode pintar o seu cabelo. Sabe por que crente que é crente não pinta? E nós gastamos anos e anos e anos discutindo sobre isso. Se você você não pode, porque nós não somos assim. E a gente está acontecendo isso. Os apóstolos não se reuniram, precisam fazer alguma coisa, porque fazem um gentil demais, e se a gente bobear, nós vamos perder esse cara. E faz-se uma reunião, que é conhecido como o Concílio de Jerusalém. E o Concílio de Jerusalém, ele diz: olha, eu sei que tem uma série de coisas que não tem nada a ver, mas existem pelo menos 4 coisas que nós não abrimos mão que vocês façam, para que vocês sejam recebidos como nossos irmãos. Não havia Atos 15. Aí diz assim: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandaram-se que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e anciões para considerar este assunto. E havendo grande contenda,
levantou-se Pedro e disse-lhes: homens irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e cresçam. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: homens, irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busquem o Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, a cada sábado é livro nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciões, como toda a igreja, eleger homens entre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas chamado Barsabás e Silas, homens distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos entre os gentios que estão na Antioquia e Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns saíram dentre nós, nos perturbando com palavras, e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado o mandamento. Pareceu-lhes bem reunir-nos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais com palavras nos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. As coisas são essas: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da prostituição, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes, bem vos vale. Irmão, está toda a confusão, e eles então se reúnem e dizem: olha, a partir de agora, o que vai dirigir a igreja que está surgindo não vai ser aquela lei, mas nós vamos pegar dessa lei e transferir algumas coisas para o Novo Testamento. E essas coisas eram: não comer coisa sacrificada a ídolo. Isso vale nos nossos dias. Amém? Amém? Por isso, tome muito cuidado com a vida mião. Tome muito cuidado com comida em folia de reis. Tome muito cuidado com comida nessas festas de santo. Amém? Isso Deus escolhi. Acabou, está aqui. Mas não coma sangue. Ou seja,
galinha ao molho pardo nunca mais. Amém? Não comam carne sufocada, ou seja, daquilo que não foi sangrado. Hoje a gente mata a gente não. Eu não mato boi. Até porque eu não tenho boi para matar. Mas quando se mata um boi, ou com um tiro, ou na forma mais antiga, com uma machadada na cabeça, depois se faz o quê? Sangra. Para que o sangue seja derramado. Quando lá você fazia galinha ao molho pardo, o que você fazia? Não é? Aí você jogava no chão, ela morreu sufocada. Aí você fazia o quê? Cortava o pescoço e jogava o sangue fora. Você colocava o sangue numa vasilha, para que depois, na hora de cozinhar, você fazia o quê? Põe o sangue lá dentro. Chega no pardo. Isso a Bíblia também é ruim. Porque a Bíblia quer dizer que a vida está no sangue. Bom, então ele está dizendo: olha, gentios, eu sei que pressionaram vocês acerca da circuncisão, eu sei que pressionaram vocês acerca da lei de Moisés, mas eu quero que vocês se guardem de 4 coisas: comidas consagradas a ídolos, sangue, carne sufocada e prostituição. O que é prostituição? Dizia assim, pastor: prostituir é só se eu fizer por dinheiro. Se não for por dinheiro, se for por amor, não é prostituição. Se não, é dessa por amor que surgiu a onda de ficar. Porque tudo é por amor. Sabe, eu li uma pesquisa que um dos maiores índices de prostituição entre homens jovens evangélicos é depois que eles ficam noivos. Porque depois que está noivo diz assim: a gente já vai casar mesmo. Vamos para que esperar. Vamos comer o mel, depois a gente faz só a lua. E vamos fazer a coisa por partes. Então isso Deus abomina. Relações com pessoas com a pessoa que não é a minha esposa, ou não, meu esposo não, o seu esposo, Deus abomina. Certo? Ou nós estamos numa era tão moderna que, como que eu falo isso, Jeová? Que a esposa com a esposa também não pode. Nem o esposo com o esposo. Isso é abominação. Então na igreja, o concílio de Jerusalém tenta deixar isso bem claro para a igreja: olha, vocês vão caminhar, e a única coisa que vocês devem se guardar são dessas 4 coisas. É lógico que depois das epístolas começaram a surgir outras necessidades da igreja, e a igreja começou a ser disciplinada, discipulada, ensinada pelos apóstolos. Mas no arranque da igreja era isso. Era isso que eles tinham como princípio de caminhada para a igreja. Ou seja, não quer dizer que o Velho Testamento foi abandonado. O Velho Testamento, ele não foi deixado para trás. É que algumas coisas dele, hoje nós praticamos de forma espiritual, outras coisas nós
continuamos obedecendo. E por que eu falei isso tudo, quase uma hora? Só porque eu queria chegar aqui no capítulo 12 do texto de Hebreus que nós lemos, que diz assim: quando se muda o sacerdote, mudam-se também as leis. Irmão, essas 4 coisas foram trazidas do Velho Testamento, e há mais uma que eles não abrem mão. Eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 23. Mateus 23, verso 23 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Aí veja que Jesus diz: deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Olha isso. Você está dizendo: olha, vocês fariseus, o violão são estas coisas. Vocês dizimam do endro, do cominho e da hortelã. Bacana. Vocês estão fazendo essas coisas, mas vocês estão se esquecendo de fazer aquelas. E quais são aquelas? Juízo, justiça, amor, está lá no texto, amém? Aí Jesus diz para eles assim: faça estas coisas, ou seja, dizime do cominho, do hortelã, de tudo, mas sem esquecer daquelas, do amor, do juízo e da misericórdia. O Senhor em momento nenhum disse: olha, não faça estas coisas, faça aquelas. Em momento nenhum Jesus disse assim: vocês não precisam dizimar, vocês precisam amar, ter misericórdia. Não, vocês olha, para que seja completo, para que vocês façam a coisa certa, da forma certa, façam estas, sem se esquecer daquelas. Amém? Fala para o teu irmão: faça essas coisas sem se esquecer daquelas. Amém? Ame seu irmão, ame a Deus sobre todas as coisas, mas não se esqueça daquelas, que é dizimar sobre o cominho ou sobre aquilo que você ganha. Mas vamos voltar para a igreja. Deixa eu só compartilhar o que veio aqui no meu coração. Gálatas, capítulo 4, eu sei que você já viu, que você ama a Bíblia. Você não consegue ficar sem ler a Bíblia. Você consegue ficar sem o Facebook, mas não consegue ficar sem a Bíblia. Porque não há nada mais importante para você do que ler a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Porque a Bíblia é Deus falando com a gente, amém? Quando você diz assim: Deus precisa falar comigo, você vai lá e lê a Bíblia. Você prefere ler a Bíblia do que assistir um episódio da Fazenda. Você prefere
que está na moda aí, não fala para mim? Pânico na TV. Que vai deixar sua vida em pânico. Você prefere ler a Bíblia do que assistir que novela está falando aí? Avenida Brasil. Você prefere ver Jesus do que as paniquetes? Então eu sei que você já leu esse texto lá na sua Bíblia. Porque crente que é crente lê Bíblia, amém? 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 Vamos, irmãos, Deus não gosta da Bíblia. Gálatas, o escritor começa a falar sobre duas alianças. Ele cita Agar e Sara. Ele diz: olha, na verdade havia duas alianças. Uma que era segundo a carne, e ele cita Agar, e que também era filho da aliança, mas era filho segundo a carne. Ele era filho segundo a lei. Mas depois houve outra aliança, uma nova aliança. Pastor, não estou vendo isso aqui em Gálatas. Vai tentar, vai para baixo aí. Ele diz: olha, mas existe uma aliança onde nós somos filhos, não pela lei, mas nós somos filhos por adoção. O que aconteceu do Velho Testamento para o Novo é que antes nós éramos filhos segundo a lei, segundo uma obra, segundo um conceito. Hoje nós somos filhos segundo a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Mas as duas eram alianças. O que o texto, irmãos, de Hebreus está dizendo sobre Melquisedeque, e ele cita os levitas. E Melquisedeque dizendo assim: olha, ou eu não, vou pegar o texto de Hebreus. Melquisedeque, como um tipo de Cristo, recebeu os dízimos de Abraão. Amém? Então essas pessoas que defendem que dízimo é coisa da lei, precisam conhecer a Bíblia, porque a lei nem existia e Abraão já tinha dizimado. Então não foi a lei que criou o dízimo. Quer dizer, olha, mas chegou um tempo em que Melquisedeque passou, e aí assumiu outro sacerdote. E esses sacerdotes eram aqueles que vinham da linhagem de Levi, eram os levitas. E eles recebiam os dízimos. E o texto faz questão de dizer que eles eram encarregados de receber até o dízimo dos seus irmãos. Amém? Então veja o que Deus deveu dizer lá. Isso foi bom, porque eu estava pensando para ele falar isso aí. Houve um tempo que quem recebeu os dízimos foi um sacerdote que era Melquisedeque. E ele recebeu o dízimo de Abraão. Só que chegou um momento que Melquisedeque passou. E tendo outro sacerdote, mudando-se o sacerdote, muda-se a lei. Hebreus 12. Aí então a lei passou a dizer, a nova lei, porque era um novo sacerdote, que eles então dizimariam aos levitas. Mas sabe o que acontece? Os levitas também passaram. E aí surgiu outro sacerdote. E surgindo outro sacerdote, necessariamente se muda a lei. E agora ninguém dizima a Melquisedeque e nem aos levitas. Os nossos dízimos agora, eles são entregues ao Senhor, a Cristo sacerdote. Então a Bíblia não aboliu isso. Isso não é condição do Velho Testamento. Mudou-se o sacerdote. Não é mais Melquisedeque, não é mais Levi. Mas quando. Ó, crente, como é que é?
é que quando eu saio do meu lugar e eu vou até o que eu faço, eu não venho aqui dizimar para a igreja, para o pastor. Eu venho aqui dizimar o sacerdote. Quem recebe ele é Cristo. Amém? A prova disso é quando Jesus entrou terminado. Quando Jesus chegou no templo e ele ficou encostado no gasofilácio, em que ele viu que a viúva teve uma única moeda, ele disse assim: essa mulher deu mais que todo mundo. Isso é tão tremendo que se isso não fosse dele, as pessoas diriam: o que você tem a ver com isso? Isso é seu. Mas lá já havia uma compreensão. Então eu disse que a minha oferta eu não entrego para o pastor. É para ele. Aleluia. Glória a Deus. Olha, a irmã diz: é para ele. E se é para ele, quem manda é. Se é para ele, quem decide o que fazer com o dinheiro é quem? Olha, a irmã diz: é para ele. Aleluia. Glória a Deus. Então Jesus não aboliu isso. Ele não disse que tinha acabado. Mudou-se o sacerdote. E hoje nós não ensinamos mais a Melquisedeque. E hoje nós entregamos mais aos levitas. Nós entregamos para ele. Porque se mudou-se o sacerdote, obrigatoriamente se mudou. O que o texto de Deus está dizendo? Olha, em que ninguém pode afirmar que é um escritor, embora a gente acredite que é Paulo pela forma de escrita, mas ninguém sabe quem escreveu Deus. Mas o que o escritor está dizendo é: passou o tempo de Melquisedeque, passou o tempo dos levitas, mas não finou o tempo de Israel. Continue sendo fiel. Continue fazendo aquilo que você deve fazer. E Ele vai abençoar a sua vida. Amém. Amém. Como eu disse no começo, que aquilo que ficou por dizer, o Espírito de Deus possa ministrar o seu coração. Aleluia. O que nós dizemos por fé e por obediência. Não uma fé cega, uma fé sabendo por que fazemos. Não adianta fazer a coisa certa da forma errada. Faça a coisa certa da forma certa. Aleluia. Glória a Deus. O que os escritores de Deus estavam dizendo é: um dia vai ser mudado o sacerdote e os levitas não vão mais receber. Isso é a entrega a Cristo. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nessa noite eu quero te adorar. Nessa noite eu quero glorificar. Eu quero bendizer o teu nome. Pela oportunidade de Deus de lermos a tua palavra, de entendermos a tua palavra, de recebermos o Senhor sobre nossas vidas. Porque eu lhe peço, Senhor, que aquilo que ficou por dizer, que o teu Santo Espírito possa ministrar nesses corações. Uma coisa nós lhe pedimos a Deus nessa noite: não nos deixe ignorantes quanto à tua vontade. Não nos deixe ignorantes quanto à tua palavra. Mas se revela a nós, se revela aos nossos corações, às nossas vidas.
Que essa palavra fique gravada nos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Meus irmãos, ainda de pé, nós iremos ofertar e dizimar na casa do Senhor. Então abra o teu coração. Você que quer o envelope, é só levantar a sua mão. Nós vamos entregar o envelope. Você vai dizimar nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante a sua mão, pegue o seu envelope. Segure aí a sua mão. Pode se assentar se você preferir. Pode se assentar. Em nome de Jesus. Segure a sua mão. Enquanto o Senhor vai estar louvando o Senhor, você vai sair do seu lugar, vem até aqui à frente. Você vai trazer o seu dízimo, a sua oferta. Você não vai falar isso aqui, eu vou lá ao fundo. Essa semana nós pintamos a parede aqui de fora da igreja. Não sei se alguém prestou atenção aqui na parede de estacionamento. Já pintamos essa parede aqui de trás também. Então aí nós estamos caminhando com algumas coisas. Nós temos que comprar luz de emergência para toda a igreja. Os bombeiros exigiam. Primeiro eles exigiram os extintores, nós colocamos. Depois eles pediram as plaquinhas de saída de emergência, nós colocamos. Aí depois pediram as luzes de emergência. Então se acabar a energia, ninguém mais vai ficar no escuro aqui, né? Tem uma luzinha ali, já tem esse conversa, vai ficar bacana aqui. Então, nós tivemos aí esse gasto. Essa igreja está ficando bonita, está ficando bem, vocês estão vendo aí. Falta algumas coisas aí, eu creio que essa volta do pastor Júnior aí, ele termina isso. Alguns vidros, falta uma porta aqui, nós ainda não colocamos, falta uma porta ali. Nós precisamos urgentemente essa porta que sai aqui do banheiro, porque o que acontece? Acabou aqui a hora da fé, aí o pessoal vai para lá. E aí começa a conversar, eu acho que uns empolgam. Eles começam a falar alto demais, atrapalha a gente aqui, dá a impressão que o culto já acabou, e é uma luta. Então a gente precisa colocar aquela porta ali, que os irmãos têm liberdade de estar ali conversando, sem atrapalhar. Eu acho que você tem liberdade, se não quer ficar aqui, pode ficar lá. Mas é que o negócio é você lá atrapalhar a gente aqui atrapalhar você lá. Então nós vamos pôr uma porta ali, para evitar esses problemas. Amém? Manda a Senhora vai estar louvando ao Senhor. Você vai sair do seu lugar fazendo o teu dízimo e a tua oferta. Amado Senhor, igreja, amém? Amém. Espírito Santo de Deus é aquele que move dentro dos nossos corações, para que nós possamos aceitar o Pai cada dia mais, estarmos no altar do Senhor, para poder servi-lo. Amém, igreja? Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouvir. Não existe
Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. Coríntios, capítulo 11. À medida que for encontrando, coloque-se de pé. Coríntios, capítulo número 11, verso 23. A seguir diz o seguinte: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste
pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Quero convidar aqui para nos ajudar na distribuição desses elementos o diácono Paulo, o evangelista Paulo, a diaconisa Tassiana, a diaconisa Andréia, a missionária Tatiane, a missionária Simone e o evangelista Ari. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, na noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Nesse momento, nós vamos orar por estes elementos, pelo pão, vamos orar pelos cálices ou pelo vinho. Estenda suas mãos para cá, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, nessa noite, Senhor, eu apresento a Ti este pão, simbolizando o Teu corpo ferido na cruz do Calvário. Pai, em nome de Jesus Cristo, que ao ingerirmos este pão, nós possamos, ó Deus, reconhecer a obra do Senhor nas nossas vidas. Coloco, Deus, este cálice com este vinho simbolizando o Teu sangue, sangue que foi derramado para a remissão dos nossos pecados, Deus. Eu Te louvo, eu Te adoro. E nessa noite, Pai, como igreja, nós fazemos menção da Tua morte, e morte de cruz, para a remissão dos nossos pecados. Amém. Meus amados, esta ceia, ela não é exclusiva da Igreja Batista Vida Nova, mas se você nos visita, foi batizado por imersão ou mergulhado totalmente nas águas, e como a Bíblia diz, você examinou a si mesmo, e não há nada que possa te impedir desse momento, você está convidado a participar conosco. Eu só pediria que, por questão de ordem, aqueles que forem cear permaneçam de pé, e os que não forem se assentem. Você que não vai cear, ou porque fez aí uma análise e achou que não é bom, não está legal, ou você que não se batizou, você vai receber uma uva. E aí, a hora que nós formos cear, você vai chupar uma uva. Pastor, para que essa uva? A uva é o símbolo do vinho, é uma forma de dizermos que nós estamos em comunhão. Amém. Então,
obreiros vão passar aí entregando para você estes elementos. Você vai receber. E aí então depois nós cearemos todos juntos. Todos juntos você vai receber aí, tá? Seja aí uma uva, ou pão, ou um cálice. E depois nós estaremos ceando todos juntos, em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Aleluia. Nós vamos estar adorando o Senhor. Você vai receber esses elementos aí, e podem servir. E depois nós cearemos todos juntos, em nome de Jesus. seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Vim para adorar-te, vim
Nós te adoramos nessa noite. Vim para prostrar, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Este é o meu corpo que é dado por vós. Este é o meu corpo que é dado por vós. Os meus pecados lá na cruz. Este é o meu corpo que é dado por vós. O preço dos meus pecados lá. Aleluia, aleluia. Eu vim para adorar-te, Senhor. Vim para adorar. Este é o meu corpo que é dado por vós. Este é o meu corpo que é dado por vós. És totalmente amável. Este é o meu corpo que é dado por vós. Oh, aleluia. Totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Adore a Ele, porque Ele é digno. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Por isso, todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciai a minha morte até que eu venha. Aleluia. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Por isso, todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Xaramanagaço, elemenegaço. Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, 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 santo. Pediria que agora aí os irmãos que estão na porta, na portaria, adentrassem o tempo para que nós possamos cear. Já disse que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão. Então Ele dava graça, partiu e disse: tomai e comei. Este é o meu corpo, que é dado por vós. Aleluia. Coma do pão. Dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Por isso, todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Beba do cálice, Jesus. Aleluia. Oh, Senhor, nessa noite, Pai, nós te adoramos. Nessa noite, Senhor, nós nos rendemos. Nessa noite, Pai, nós nos prostramos aos teus pés, reconhecendo, Deus, o teu poder, reconhecendo, Pai, o teu mover, reconhecendo, Senhor, o teu agir. Move sobre nossas vidas, opera sobre nossas vidas, haja sobre nós, Senhor. Como igreja, ó Deus, nós declaramos que somos dependentes de Ti, que precisamos de Ti. Como igreja,
nessa noite, Pai. Reconhecemos o teu sacrifício na cruz por nós, a tua morte, o derramar do teu sangue, Senhor, por amor das nossas vidas. Continua nos abençoando, continua movendo, continua derramando sobre nós a tua unção, continua derramando sobre nós o teu mover sobrenatural. Xalamanagaçu, caramanagaçu. Ei, alamanagaçu, aramanagaçu. Santo, 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 santo. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos.
Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão das consolações do Espírito Santo estejam e permaneçam sobre a vida de cada um hoje, amanhã e sempre. E todos dizem: amém. Está encerrado em nome de Jesus. Não vai embora sem passar. Pastor, mas eu não quero comprar pamonha. Vai lá, está comendo café. Esteja lá.